Queridos irmãos e amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja inserida em vossos corações. Nesse conteúdo, nós iremos analisar o discurso de Samuel, a escolha que ele deixa a critério da nação de Israel para que ela possa seguir o caminho da bênção do Senhor, ou ao contrário disso. Por isso, convido você a abrir sua Bíblia no capítulo de número 12, versículos 14 e 15, e depois os versículos 16 ao 25. Nós iremos analisar a escolha e a confirmação. Versículo de número 14 e versículo de número 15. Obedecer ao Senhor, que atrai as bênçãos, ou viver na desobediência, abandonar a Deus e atrair os seus castigos. O versículo 14, a palavra de Deus diz assim: se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra as suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Você percebeu um condicional entre Deus, a obediência, Israel e o seu rei? Obedecer a Deus, portanto, traz bênçãos. Embora Israel tenha rejeitado a Deus, como nós vimos aqui, a proposta de Samuel, por misericórdia, Deus jamais abandonaria o seu povo. Lembra da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó? As alianças bíblicas é fundamental para nós entendermos a história de Israel, a existência de Israel e o propósito de Deus na terra. Se temeres ao Senhor e o servirdes e lhe atentardes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado e seguirdes ao Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Então, Samuel foi muito claro, muito objetivo, mostrando a Israel o verdadeiro caminho do progresso espiritual e político, a obediência restrita ao Senhor seu Deus. O versículo 15, Samuel expõe a realidade e o preço da desobediência. Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, isto é, contra a lei, os princípios da lei de Deus, sua mão se oporá
a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Agora vocês imaginem um reino governado por um homem completamente desobediente na natureza, como foi Saul. Se obedecer a Deus, eles serão bem abençoados, bem-aventurados, terão as bênçãos da obediência. Mas se desobedecer a Deus, sofreria o preço da desobediência. É estritamente obrigatório a observância da lei de Deus. E a sua bênção, sua bem-aventurança, seu progresso dependia exatamente de observar a lei de Moisés. A lei de Deus, os princípios de Deus deixados para este povo. E isso foi possível? Evidentemente que não. Mas nós compreendemos aqui também que nós, cristãos, só seremos bem-aventurados em nossa jornada para o céu se formos obedientes a Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus Cristo foi o único ser vivente entre os homens que obedeceu à lei de Deus de tal forma que Deus se compraz em seu Filho. Jesus Cristo foi o único intercessor, mediador, que cumpriu a lei de Deus e caiu na graça e no agrado do Pai. Então precisamos obedecer a Jesus Cristo e a sua palavra. E esta obediência, ela tem o seu efeito positivo em nossas vidas por meio da cruz de Jesus Cristo. Jesus obedeceu ao ponto de dar a sua vida na cruz para redimir o ser humano dos seus pecados. E na cruz ele orou por mim, por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. A cruz é a vitória do cristão. A cruz é a vitória de Israel. A cruz é a vitória da humanidade. Esta é a verdade definitiva, eterna, que temos nas Escrituras. Somente Cristo, porque ele obedeceu à lei de Deus em todos os seus aspectos. Jesus cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Se nós confiarmos em Cristo, nós também teremos a sua vitória. Se Israel tivesse obedecido a Deus, seria uma nação abençoada. Mas a exemplo do seu primeiro rei, Saul, era impossível Israel obedecer a Deus e seguir as suas leis e as reclamações e suas exigências. Vamos analisar o que diz a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículos 15 ao 17. Observe o que diz o apóstolo São Paulo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como
filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O meu paizinho é a ligação do cristão com Deus em Cristo Jesus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E aqui está o valor eterno daqueles que obedecem à sua palavra. E Jesus Cristo, nos dias atuais, é tão combatido. E as pessoas ficam aí falando bobagem, blasfêmias, etc. Querem entender a cristologia, querem entender a concepção do verbo, a encarnação do verbo, querem entender coisas que não é importante para nosso caminho para a salvação. Para a salvação está claro aqui aceitar o plano de Deus e a obra realizada na cruz do Calvário. Tem uns que dizem, Jesus é uma pessoa, Cristo é outra. Quem que nos pode salvar, Jesus ou Cristo? Olha que bobagem. Cristo não é uma pessoa, é um nome, é um adjetivo que qualifica Jesus. Jesus quer dizer Yeshua ou Josué, aquele que salva. No tempo de Jesus, havia diversos Jesus em Jerusalém. E todos eles reclamavam ser o Jesus Cristo, o ungido. O termo Cristo significa aquele que é ungido pelo Espírito Santo. Existia muitos Jesus naquela época, mas o Jesus Cristo, o ungido, conforme vimos na passagem de João Batista, só existia e existe um só. E este é o eterno Deus de Israel, o único perdoador e salvador de pecados. E pronto, esta é a realidade. Israel, portanto, teve a oportunidade de fazer uma boa escolha, mas vimos que a sua bênção seria uma bênção condicional. Dependia da sua obediência, da sua estrutura, para que fosse, portanto, uma nação forte que poderia abençoar o mundo, representar o mundo, porque Israel seria uma nação única na terra, uma nação de intercessores. Mas Israel falhou em todos os momentos de sua vida. Todas as fases do governo desse povo foi falível. E se não fosse Deus, que jamais deixou o seu povo e cumpriu o propósito eterno e fiel aos pais, nós, seres humanos, estaríamos perdidos para sempre. E por que Deus não abandonou Israel? Deus tinha um nome para garantir o seu nome por causa do seu próprio nome. Porque se fosse depender de Israel, era digno de uma punição eterna.
Mas Deus fez um trato com Abraão, Isaque e Jacó. E no Éden começou um propósito de salvação. E Deus tem um nome a zelar. Observe o versículo de número 22, o que diz o profeta Samuel. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Você entendeu o motivo por que Deus jamais abandonou Israel e não abandona você e nem a mim? Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Glória ao nome do Senhor Deus. Deus jamais deixaria as nações zombar com o nome do Eterno, pois Deus não divide a sua glória com homem algum. Quando Josué orou por o exército, orou por Israel, que perderam a batalha para o povo de Ai, Josué ficou perplexo e dobrou seus joelhos e orou e disse: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Porque Israel perdeu essa batalha, Senhor. E Deus revelou para Josué: Josué, o povo está em falta. O povo pecou. Tem um camarada aí no meio de vocês que roubou e escondeu o produto do seu roubo na sua tenda. Todo aquele caso emaranhado de Acã que levou à morte dele e de todas as suas famílias, até os animais. Por isso a bênção de Deus é condicional e o nome de Deus é precioso e deve ser honrado. E Deus vela pela sua palavra para cumprir. E ninguém pode zombar do eterno nome de Deus. No capítulo 48 de Isaías, versículo 9 e 11, o profeta Isaías faz uma observação quanto ao caráter de Deus. E ele diz assim: por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Você está observando aqui a importância que Deus dá ao seu próprio caráter? E ele age conforme as suas misericórdias. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que vocês não fossem eliminados. Ah, se não fosse Deus, o que seria desta humanidade? O que seria dos habitantes desta terra? Ah, meu amigo, e você diz, e você não acredita que Jesus virá? Você não acredita no juízo futuro? Você não acredita em nada, é cético, ateu. Se você observasse essa escritura, sabe por que Deus ainda não julgou essa terra? Porque Deus tem um tempo determinado. O dia do Senhor está decretado nas Escrituras. E Deus tem um nome e vela pela compostura e ética do seu nome. E por isso Deus adiou
o julgamento de Israel, para que eles não fossem eliminados, porque eram dignos disto. O versículo 10 continua dizendo o seguinte: veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. É o que Deus sempre faz. Fez com Israel no passado, fez com Israel no presente e fará no futuro. Refinar, lapidar, para que o povo caia na graça divina e receba suas misericórdias. E é por isso que nós também, como cristãos, somos provados todos os dias. Pois Deus nos julgou no Calvário. Nossos pecados já estão perdoados em Cristo Jesus. Mas Deus nos julga no presente quanto nossas atitudes, nossa desobediência. Aí você reclama, porque Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida. Você está sendo provado e julgado aqui na terra. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. E aí ele chama a advertência para os filhos de Jacó. Então, ficou bem claro aqui esse discurso de Samuel, colocando diante do povo o direito de escolher a obediência que atrai as bênçãos ou a desobediência que atrai o sofrimento, a maldição, a dor, etc. E eles pediram que Samuel não parasse de orar. E era interessante que Samuel tinha isto como algo muito importante na sua vida. A oração era algo de muita importância para o profeta Samuel com relação ao povo de Israel. Ele foi um intercessor nato, de carteirinha. Se nós observarmos aqui a palavra de Deus no versículo 23 e 24, a sua oração e a importância que ele dava para isto. Embora sabia que através da vida precária de Saul, Israel seria um povo desobediente, ele não deixou de orar pelo seu povo. Embora ele estava ali entregando as suas responsabilidades, se aposentando, da mesma forma que Deus não abandonou Israel, Samuel também não deixou de orar por Israel. Vamos ler o versículo de número 23 e 24 do capítulo 12 de Samuel, que diz o seguinte: E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Veja o quanto ele considerava a negligência da oração um pecado. E ele, como profeta e homem de Deus, jamais cometeria um pecado deste. Quando você deixa de orar pela igreja, pelo ministério, pelo seu pastor, que está passando por uma prova, um momento desagradável, vocês se levantam, fazem muntim e querem matar o homem. Vocês precisam interceder, igreja, orar, igreja, orar a Cristo, orar pelo nome do Senhor, para que Deus entre com uma solução e conserte o altar, o ministério, etc.
Deus nos colocou como intercessores nesta terra. Somos sacerdotes do Deus vivo. Temos que orar pelo mundo, ao invés de desejar sua desgraça. Temos que orar pelos líderes, ao invés de desejar a sua ruína. Reclamar, criticar é natural, mas desejar a sua desgraça, a sua ruína é pecado. Só se resolve as crises na igreja e no mundo orando. Interceda pelos políticos, interceda pelos pastores, interceda pelas igrejas, enfim, seja um cristão intercessor. E se você não faz isso, você estará cometendo um pecado contra Deus. Samuel via a oração dessa forma. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Samuel seria um expert professor dos caminhos de Deus, das leis de Deus e dos direitos que regulamenta a vida de uma sociedade. Temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Não é Deus o causador das maldições e dos sofrimentos, mas o próprio desobediente que atraía essas coisas para si. E como conhecemos a história de Israel, eles preferiram desobedecer a Deus e atraíram, portanto, uma série de sofrimentos em sua existência. Mas o pior pecado de Israel foi levar Jesus Cristo à cruz. Isto é, foi rejeitar o Cristo de Deus. Foi rejeitar o plano redentor, um único meio de restauração da nação. E crucificaram. A crucificação teve esse objetivo de restaurar o mundo, ligar o mundo ao seu Criador, isto é, os homens que acreditam e aceitam. Foi o maior exemplo de rejeição de um povo das bênçãos de Deus e preferirem viverem na desobediência. Por isso, por graça e misericórdia de Deus, o Senhor devolveu a pátria a Israel para honrar seu nome e cumprir suas alianças, suas promessas aos patriarcas. E Deus ainda agirá futuramente a favor de Israel até que se cumpra todos os seus desígnios, todas as suas promessas nas Escrituras com relação a este povo, com relação a Abraão, Isaque e Jacó. No versículo 16 ao 25, o Senhor mostra a desaprovação ao desejo de Israel por um rei. O quanto eles falharam nisto. Enviando trovões e chuvas pesadas, Samuel insta com o povo para que cultue sinceramente ao Senhor somente. E Deus mostrou através daquele milagre natural, daqueles trovões e relâmpagos, que estava aborrecido com a escolha tão medíocre, tão impensante, sem qualquer reflexão do povo de Israel, rejeitando o seu verdadeiro rei e colocando diante de si um rei falho, um ímpio, um homem pecador,
que logo precocemente foi rejeitado por Deus, conforme veremos a seguir. Leiamos, portanto, os versículos de 16 ao 18 para concluirmos o nosso pensamento neste conteúdo. Agora, preparem-se para ver este grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente quando pediram um rei. Foi um erro. E o Senhor responderia com trovões e chuvas em fora de época. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E aí eles disseram, e todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Ô, gente, Jesus Cristo é a pessoa central da fé na terra. O cristianismo é a verdade que liberta. Eu disse o cristianismo que Cristo está presente, não esses fabricados por aí. Não é placa de igrejas, não. A fé tem um sentido muito mais profundo. A fé elimina templos suntuosos. A fé elimina conceitos humanos, obras das mãos humanas. A fé é um dispositivo que está em você, independente da igreja que você frequenta. A fé é um dispositivo de Deus no coração humano. A fé em Jesus Cristo é fundamental para a nossa salvação. E jamais devemos cometer o pecado de substituir Jesus Cristo pelas coisas desse mundo. Tem pessoas que adoram o homem, esses falsos profetas que se colocam no lugar de Jesus Cristo, e você nem percebe, nem dá conta que está pecando, substituindo Deus por um inimigo, por um falso profeta, por um ganancioso. Acorda, igreja. Olha quem está apacentando você. A fé não faz parte de uma religião. Jesus Cristo não trouxe nenhuma religião, ele pregou contra os religiosos. A fé tem um sentido muito mais profundo que isto. Eu não posso criticar o católico, o evangélico, o cristão, o fulano que pertence a tal igreja. Eu não posso criticar alguém, porque a fé é algo inerente àquela pessoa. Eu não posso te criticar, porque se você crê em Cristo, você está cumprindo a ordenança divina. Uma ocasião eu estava indo pregar a palavra de Deus numa determinada igreja. E eu estava com meu sapato furado. E o tema daquele culto era o Evangelho da Prosperidade na Assembleia de Deus. E eu fiquei muito confuso comigo mesmo. Falei, Senhor,
Eu sou um missionário. Dependo do milagre do Senhor, que me traz o pão de cada dia, me traz a água, me traz as vestes para mim, meus filhos e minha família. E eu ir pregar na Assembleia de Deus num culto de prosperidade, cuja campanha é a corrente dos empresários. Isso não está condizente com a tua palavra. E eu fiquei tão preocupado que nem um texto eu consegui encontrar para fazer com que o ego daquele povo fosse despertado. E fui para lá, caminhando, e quando cheguei numa calçada na esquina de uma rua, tinha um mendigo, todo sujo, maltrapilho, envolto em trapos e um monte de lixo e uma carrocinha do seu lado. E quando ele me viu caminhando com a pasta na mão, ele me acenou com a mão. E eu fui até lá, abri a pasta, peguei já um folheto e um Novo Testamento para dar para ele. E ele disse para mim o seguinte: rapaz, você está indo pregar a palavra de Deus, não é verdade? E você está muito preocupado. Poxa, por que você está preocupado? É Deus quem dá a palavra. Deus vai lhe usar. Não se preocupe, não. A mensagem está na tua boca. Agora, eu te chamei aqui, sabe por quê? Porque eu ganhei um presente e eu nunca usei esse presente porque não é para minha situação. Eu não tenho capacidade de usar isso. E eu vi você de terno e eu senti de lhe chamar, de te dar esse presente para você. E vai ser bem útil para você. Eu falei, eu aceito. E ele começou a tirar do meio dos pacotes ali, daquele lixo, uma sacola bem nova, que estava guardada ali. E quando ele me estendeu aquela sacola, eu abri, e quando eu abri, era um par de sapatos zerinho, novo. Era a forma dos meus pés. Eu tirei os meus velhos e calcei aquele. E fui, agradeci, orei por ele e fui embora. Fui levar a palavra. Contei o testemunho, Deus operou, foi uma benção aquele culto. Mas por que eu estou te contando isto? Porque você criticaria aquele mendigo e jogaria ele já no inferno, ao invés de orar por ele. Você julgaria como um pecador indo para o inferno. Mas, aos olhos de Deus e a realidade da fé, aquele mendigo era muito mais crente e condicionado à salvação do que eu. Ali estava um justo, um filho de Deus, que se Jesus viesse naquele momento, evidentemente, ele subiria para os céus. E já faz muito tempo. Então, a fé não se entende pela placa da igreja, pelo ministério que você faz parte. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus que vem dos céus para a terra, para o coração da pessoa. Então jamais critique alguém e o julgue ao tormento eterno. Você não é Deus e Deus não te deu esse direito de julgar. E voltando ao nosso texto, portanto, o Senhor faz esta confirmação através dos trovões, através daquela manifestação divina. Israel cai em si e reconhece o grave erro que cometeram. E o que ocorre quando alguém reconhece que errou? Ele tem a graça e a misericórdia de Deus a seu favor. E é o que ocorre na história que se seguirá
com o governo de Saul, Davi, Salomão, todos os reis, até a cruz de Cristo. A misericórdia de Deus. Que Deus lhe abençoe. Em nosso próximo conteúdo, estaremos analisando, portanto, o tolo pecado de Saul. Fique na paz e graça de Jesus. E não esqueça, me ajude em suas orações, porque eu estou orando por você. Deus lhe abençoe. Amém?